E você é professor também, correto? Sim, da Universidade Federal de São Paulo. Qual é o melhor lado de atuar como político e qual que é o pior? E qual que é o melhor lado de atuar como professor e qual que é o pior? Nossa, Cíntia, assim, como político eu não tenho tanta experiência, eu nunca fui filiado, eu não tenho ninguém filiado na família. Tá, então vamos mudar a pergunta. Homem público? É um homem público à frente de um ministério. É porque eu, assim, talvez um dia eu consiga te falar, mas isso que eu estou hoje vivendo é a política, né? Deixa eu tentar responder. O que eu gosto, o que eu mais gostei dessa experiência toda, primeiro é um sentimento assim que eu estou enfrentando uma coisa que realmente é má. Existe uma coisa má, uma coisa totalitária, uma coisa errada, que vem dominando o país, com a corrupção, com valores errados, destruindo a família, espalhando drogas, concentração de poder econômico em monopólios, o que é totalmente ilegal, inclusive. Né? Não é que economicamente a teoria fala, não é correto ter monopólio. No Brasil tem legislação antitrust, né? Porque permitiram surgir são outros 500. Né? Mas primeiro essa sensação. A segunda coisa que eu gosto muito é esse sentimento de pertencimento. Quando eu ando, apesar de muitas críticas e tal, tem muito carinho. Tem muito carinho. As pessoas se identificaram muito com esse jeitinho meu. E, assim, esse carinho que a gente sente é uma coisa que me dá muita satisfação também. Eu sentia isso nos alunos quando dava aula. Eu sentia ao longo da minha vida, mas aqui é uma coisa um pouco mais intensa. Porque você se expõe muito. Sim. No trabalho você não se expõe tanto. Né? Aqui eles devassam sua vida. E aí até para você se defender das mentiras você se abre mais. Então um ponto positivo seria o carinho que você recebe das pessoas? O carinho, com certeza. A possibilidade de lutar contra algo que eu vejo como muito má. E o que eu vejo de negativo foi que eu expus a minha família. Né? Eu tenho 3 filhos, sou casado com a minha namorada de faculdade, estou com ela há 30 anos. Eu não condeno quem não conseguiu encontrar ainda o amor da vida, casou, separou. Não sou líder religioso para julgar. Não acho que a pessoa quando se separa não pode... Não sei de onde se tirou essa... Não pode ser conservador porque se separa. Isso é loucura. Não pode ser conservador porque é homossexual. Não pode ser conservador porque tem dúvidas a respeito de Deus, porque ainda não encontrou o momento de um encontro com Deus, que é uma coisa muito particular. Eu acredito muito que as pessoas não são perfeitas e você, se concordar com essa visão geral da importância desses valores, você é uma conservadora. Sim. Né? O que você almeja na sua vida. O que eu não gostei, só para não concluir, a gente pode entrar nessa questão do conservadorismo, foi que eu acabei expondo as minhas crianças e a minha esposa. Em que sentido? Quando eu comecei a briga, eu sabia que a gente ia correr risco. Eu até falei pro então candidato, o atual presidente Bolsonaro, ó, então a gente vai fazer isso, vai ser para enfrentar o sistema e vai ser sério, porque eu vou expor minha família. Eles hoje não sabem, eles vão atrás. Um professor de uma universidade federal vai ser caçado se apoiar. E eu vou apoiar, não tem problema. Mas a gente vai enfrentar, vai. E ele falou ainda assim, mas a minha família já está correndo risco. Eu falei, sim, mas a minha eles ainda não sabem, então só precisa combinar direitinho. Tá fechado? Tá fechado, apertamos a mão e embarcamos. E o que acabou acontecendo? Mesmo diante disso, eu achei que como técnico, eu sou uma pessoa que ia ficar na área técnica. Secretário executivo, eu não ia para a linha de frente. Principalmente com esse nome esquisito que eu tenho. Não parece estação de rádio? Tem mais consoante que vogal, não parece? XYZ 500 MHz. Aí o que acabou acontecendo é que eu virei ministro e com esse meu jeitinho, eu me tornei muito conhecido no Brasil. O que é esse seu jeitinho? Eu falo primeiro o que eu acho e não penso depois. Eu falo primeiro e depois, se a pessoa gostar ou não gostar, eu lido com isso. Mas sincericida? Não é sincericida, porque o meu compromisso, eu acho o seguinte, se a gente está vendendo almoço para comprar janta, você tem que engolir sapo, às vezes você não pode falar as coisas. Às vezes um brejo.
Às vezes degustar um batráquio, né, que é pegar o sapo e dizer de que brejo veio. Mas se você tem condições, um dos maiores prazeres é você sempre falar a verdade e o que você acha. É um prazer assim, falar a verdade e ser sincero, mesmo que às vezes errei, desculpa. Então, mas sabe aquela grosseria que às vezes a pessoa vem fazer a grosseria e fala, eu faço. O cara me dá gentileza, eu devolvo gentileza. O cara é malandro comigo, eu falo, você está sendo malandro. Entendi. E eu acho que isso está dentro de todos nós, ou da maioria de nós. Uhum. E com esse meu jeitinho, eu acho que trouxe muita gente que não gosta de mim, mas muita gente se identificou. Entendi. Né? Que não é um jeito político. Nunca se vai ver, colega, caro colega, porque o seu trabalho é magnânimo, excelente. Não. Vossa Excelência. Pô, e aí, João, tudo bem? Legal? Bacana, hein? Pô, o menino, só porque ele tá num cargo alto, não me interessa. Eu sempre fui assim, né? A não ser se a pessoa for mais velha, aí eu trato com respeito, chamo de senhor e tal. Mesmo pessoas mais jovens, eu tô começando a chamar de senhor também. Tô ficando mais quadrado. Mas é independente da função. Não pode ser porque o cara tá numa função alta, ou o cara que tá te servindo água, você vai tratar diferente. Sim. Você não pode chamar uma pessoa que tem mais idade, que tá te servindo água, de garoto, né? Vem aqui, moço, vem. Não, o senhor pode me trazer, por favor, um garçom mais velho. Eu acho que é isso. Eu acho que foi isso, um pouco. Não o sincericídio, porque o sincericídio é quando você se arrepende. E você não se arrepende? Não, só me arrependo de ter exposto a minha família, porque quando eu me tornei conhecido, os interesses que eu contrariei se organizaram para me atacar. Uhum. Primeiro tentaram conversar, falei não, né? Entendi, não quero conversar. Segundo, eu sabia identificar pelo meu histórico profissional o desenho estratégico da sacanagem. Eu sabia quem era o CNPJ e quem era o dono do CNPJ e o CPF dele e o que ele já tinha feito no passado. Eu sabia os donos. E eu começava a falar. Fulano de tal, inclusive você é deputado, eu sei que você recebeu o dinheiro desse cara que controla o monopólio e quer fazer outro monopólio aqui na educação. E isso despertou uma ira muito grande da esquerda, dos monopolistas, dos oligopolistas, esses grandes, que receberam dinheiro do BNDES para grandes empresas, a concorrência inteira, os campeões nacionais, vieram para cima de mim. E nesse processo, com as ONGs deles também, teve alguns episódios de violência contra as crianças e eu me arrependo disso. Tem um que está bem documentado que foi em Santarém, mas teve outros que também foram documentados, com prova, tudo, no prédio, em Brasília, invasão de celular das crianças pequenas. Então, assim, eu me arrependo de ter colocado a vida deles em risco. Foi a única coisa de toda a experiência de homem público que eu faria diferente. E na condição de professor, o que você pensa, por exemplo, do Paulo Freire? A porcaria. Quer que eu desenvolva ou só porcaria vale? Eu sou uma pessoa baseada no princípio aristotélico da evidência. Né? Você faz uma coisa e tem que dar um resultado de acordo com o que você esperava. Se deu diferente, por favor, me explique por que deu diferente. Se o Paulo Freire e o socioconstrutivismo fosse tão maravilhoso, a gente não seria o pior país da América do Sul, em termos de ensino. Em termos de alfabetização, capacidade de fazer conta, tudo. A gente está em último lugar, não é na América do Sul. Não é que a gente está perdendo do Canadá, da Coreia, e a gente gasta mais dinheiro do que quase todos os nossos vizinhos. A gente empata, fica um pouquinho atrás do Chile, que está lá na frente. Mas a gente gasta mais dinheiro que o Uruguai, que a Argentina, que Colômbia, que Peru, e a gente foi deixado para trás. Mas quais são as suas críticas específicas ao socioconstrutivismo? Ele não é uma técnica de alfabetização, ele não é uma técnica de ensino. Ele é um processo de doutrinação. O oprimido, não é o babebi bobu. Se você pegar a referência, o fonético, o método fonético é o que tem mais taxa de sucesso. Em vez de querer sentir a energia da sociedade, passar, assim, é uma técnica quase que bem específica de como se alfabetiza uma criança. E comprovada com vários estudos. E eles criaram uma ilusão que o Paulo Freire é genial
e que o socioconstrutivismo, que é da patota dele, funciona para alfabetizar a criança pequena. E não funciona. Então, assim, o que foi uma das satisfações foi que a gente plantou a semente do fim de Paulo Freire. A gente fez a nova política de alfabetização, adesão voluntária, o município adere se quer ou não. Uhum. E a nova política, aí sim, só pode usar qualquer critério, qualquer método, mas tem que ser um método onde existam alguns estudos que mostrem que funciona. O socioconstrutivismo não funciona. E aí 75% dos municípios já aderiram, e aí você tem também a utilização de prevalência de métodos que são utilizados em Portugal, na Europa, ou nos nossos vizinhos que estão melhores que a gente.